Amém. Louvado seja Deus. Dois hinos belíssimos que nós acabamos de ouvir. Mais uma vez eu repito, Deus abençoe a vocês. Sejam bem-vindos aí, todos que chegaram, ouviram bem esse hino. Vamos dar continuidade então, irmãos. Deixe-me ler um texto bíblico aqui com vocês, que vai referendar essa nossa análise dessa noite. O Salmo de número 100. Salmo de número 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos povo do seu pastoreio. Somos suas ovelhas e povo do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento e aplique sua palavra maravilhosa ao coração de cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado com vocês já durante algumas quintas-feiras a respeito do culto. Eu iniciei essa sessão tratando sobre a adoração a Deus devido a esse intervalo de tempo das reuniões presenciais, né? E surgiu durante esse tempo o debate a respeito de se essas reuniões online podemos considerá-las como culto ou não. Podemos celebrar ceias online ou não, né? Então eu abri um espaço para nós falarmos a respeito dessa questão da adoração à luz da Escritura e à luz da fé protestante, da fé presbiteriana, da fé reformada. Então acho que foram 3 quintas-feiras que eu venho falando a respeito dessa adoração, né? E hoje eu quero encerrar esse momento falando mais uma vez sobre a importância da oração. Princípios da adoração reformada. Esse que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Se vocês observarem, como eu disse, fazer só uma rápida recapitulação de tudo que eu já disse. Em primeiro lugar, eu disse que a Escritura, na primeira fala minha a respeito desse tema, eu falei que a adoração, o culto a Deus, ele é um chamado de Deus para a sua igreja. Nós não inventamos isso, nós não saímos das nossas casas porque achamos desconfortáveis estar em casa e vamos adorar a Deus. Não, nós saímos porque Deus nos convoca a isso. É um mandato de Deus. Um mandato que está além de qualquer força humana, de qualquer força espiritual. O mandato de Deus para que nós o adoremos, ele está acima dos poderes humanos, acima dos decretos humanos, acima das instituições humanas. Adorar a Deus é uma obrigação da nossa parte e também uma obediência da nossa parte. Fazemos por obediência a Deus, não é? Então, primeiro ponto, é uma obediência. Segunda coisa, eu falei em uma segunda aula, numa segunda quinta-feira, eu falei com os irmãos a respeito da escatologia da adoração, né? Da necessidade da adoração, depois da escatologia da adoração, apontando que o culto tem um aspecto futurístico, né? Que aponta para a segunda vinda de Cristo. Depois falei, dentro desse tema, falei sobre o culto como sendo um emblema de um tribunal, do grande tribunal. Hoje eu quero falar sobre os fundamentos da nossa adoração. Os fundamentos da adoração reformada. O
quais são os pilares da adoração reformada? Né? Eu lembro aos irmãos que nós temos todo um conjunto, nós presbiterianos, calvinistas, temos todo um conjunto, né, todo um arcabouço teológico que sustenta o nosso culto. Né? Nós temos toda uma teologia do culto calvinista. Se vocês pegarem qualquer livro, hoje eu vou falar um pouco desse livro, né? Os princípios bíblicos da adoração cristã, do reverendo Hermes Maia. Então eu vou me basear um pouco sobre ele, mas também recomendo, deixa eu ver aqui, qual o capítulo desse livro aqui que eu posso... vocês podem ler o 2º capítulo do, quem tiver esse livro em casa, do Calvinismo. Ele vai falar sobre calvinismo e religião. Eu aconselho os irmãos a darem uma lida nesse capítulo 2 dessa obra. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Salmo 100, que eu acabei de ler, ele diz que ele convida todos os seres humanos a adorarem a Deus. Todos indistintamente a adorarem a Deus. Celebrai, não é, com júbilo ao Senhor, ele diz. Celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras. Então, a perspectiva do salmista é que todos os seres, eles foram criados para adorar a Deus. Deus criou todos os homens como seres adoradores. Eu já falei um pouco sobre isso anteriormente. Né? Tem uma canção que nós cantamos aqui, em que o autor da música ele pede para que Deus lhe dê um coração de adorador. Né? Coração de adorador todos os homens têm, independentemente de se é crente ou não. Deus criou os seres humanos, a raça humana. Deus colocou dentro desses homens o senso da divindade que os faz ser adoradores. Isso não significa dizer que eles vão adorar o Deus certo. Eles adoram alguma coisa, eles adoram a alguém, mas adoram. Todos os seres humanos são adoradores. Então, quando o salmista, no Salmo 100, convoca todas as terras para celebrar o nome do Senhor, e de fato isso acontece. Todos os povos da terra glorificam o nome de Deus, exaltam o Deus Todo-Poderoso pelo mero fato de existirem. Então, o que o salmista não aborda, pelo menos aqui nesse salmo, é um dos aspectos cardinais da fé protestante, especialmente dos calvinistas, é que depois de Adão, depois da queda de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, essa adoração ela ficou pervertida. Os homens adoram a Deus agora no fato da sua existência, mas a sua adoração ela é pervertida, ela é corrompida. O primeiro ponto da soteriologia calvinista é o ponto da depravação total. Isso diz que os homens em todas as suas... Essa doutrina afirma que toda a faculdade humana, todo o ser humano, em cada uma das suas partes, foi radicalmente afetado pelo pecado, de modo que não há nenhuma parte sã no homem. Seus desejos, sua vontade, seu pensamento, seu coração está totalmente corrompido. E se tudo dentro do homem está corrompido, sua mente, sua consciência, seus pensamentos, consequentemente isso tem um afeto na sua adoração. A adoração que os homens oferecem a Deus, ela está corrompida pelo pecado. Né? A adoração do cristão não. A adoração do cristão é um outro aspecto. Mas a adoração que toda a raça humana, de modo geral, né, na sua existência, eles glorificam a Deus, não de uma forma direta, como Adão fazia antes de pecar, né? Mas eles adoram a Deus de uma forma indireta. Eles adoram a Deus cumprindo o seu papel na sociedade a qual Deus lhes atribuiu,
Se Deus atribuiu um papel para que ele exerça um papel na sociedade, assim eles exercem, e assim eles glorificam a Deus. Além de glorificar a Deus, obviamente, com a sua existência, eles existindo por si mesmos, eles já são uma demonstração real da glória de Deus. Assim como a criação por si só é uma demonstração explícita da glória de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 1. Salmo 19, né? Salmo 8 também fala da glória da criação como sendo um espetáculo da manifestação da glória e da onipotência do Senhor. Mas o que eu quero dizer, e que o salmista diz no Salmo 100, é que todos os homens devem adorar a Deus. Agora, ele não está tratando aqui, obviamente, da pecaminosidade humana. Nós somos, toda a raça humana foi atingida radicalmente pelo pecado de Adão, e isso distorceu a adoração. Hoje, o homem natural, o homem sem o Espírito Santo de Deus, o não regenerado, ele adora mais a criatura do que o Criador. Ele é um fabricante de ídolos. Ele cria ídolos porque seu coração ele foi completamente corrompido. Ora, se vocês lerem o livro de Oséias, vocês vai ficar claro o grau de comprometimento que o pecado produziu, afetou no coração, infundiu no coração do homem, né? O texto de Oséias deixa bem claro que toda aquela nação havia sido seguido diante de outros deuses, queimado os seus filhos a Moloque, queimaram incenso aos Baalins, e Deus diz lá que a nação de Israel, ela por mais que fosse conhecedora de toda a lei dada por Moisés, mas aquela nação virou um grande centro de prostituição espiritual. Deus diz que chama Israel de adúltera no livro de Oséias, para mostrar que a deturpação causada pelo pecado no homem foi tamanha que mesmo eles conhecendo a lei de Deus, mesmo eles tendo o conhecimento da lei de Deus, a sua adoração pode ser pervertida. A sua adoração pode ser contaminada por esse pecado. Né? Mesmo a adoração que nós, crentes, agora sim estou falando para crentes, as melhores adorações que nós possamos dar a Deus, os cultos mais efervescentes, mais tocantes que nós possamos oferecer a Deus, eles ainda assim estarão, de alguma forma, impingidos, manchados pelo nosso pecado, porque ainda nós temos uma natureza pecaminosa. Vários pensamentos, vários desejos pecaminosos passam pela nossa cabeça, mesmo na hora do culto. Né? Aqui é muito importante eu dizer o seguinte, irmãos. O nosso culto ele é aceitável a Deus não por nós, porque nós temos a natureza pecaminosa. Por nós mesmos, o nosso culto é reprovado diante de Deus. O que torna o nosso culto aceitável não somos nós, nem as obras, nem o grau de renúncia que eu tenho para oferecer a Deus o meu culto. O meu culto é aceitável a Deus por conta do sacrifício do seu Filho. O sacrifício de Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz, dizendo que estava consumado, e o Pai absolve aquele sacrifício como aroma agradável em suas narinas, e envia o Espírito Santo, como está lá em Atos 2, é por essa causa que o nosso culto é aceitável a Deus. As nossas melhores obras, diz o profeta Isaías, são trapo de imundícia. Então, na nossa adoração a Deus, nós temos que levar em conta esse primeiro aspecto da doutrina calvinista, a depravação total de todos os homens. O nosso culto, ele é ainda manchado pelo pecado de Adão, ele pode ser distorcido. E como muitas vezes nós percebemos, ele é distorcido. Então o primeiro ponto é esse. Os fundamentos da adoração reformada é esse. A depravação total, ela também abarca a adoração que nós oferecemos ao Senhor. Por mais belas que sejam nossas adorações, por mais aparente e por mais litúrgica, por mais fiel à Escritura que ela seja, ela não será totalmente perfeita,
porque nós não somos perfeitos. Nós não temos um corpo glorificado. Nós ainda lutamos nessa guerra entre a carne e o espírito, né? Isso fica muito claro, irmãos, se vocês observarem Salmos, por exemplo, como o Salmo 50, né, onde Deus deixa bem claro que nem mesmo todos os animais, o sangue deles derramados de uma só vez, não seria suficiente para agradar a Deus. Deus não se agrada dos sacrifícios. Não era o sangue de touros e de bodes que aplacava a ira de Deus no Antigo Testamento. O que aplacava a ira de Deus no Antigo Testamento para os adoradores deles no Antigo Testamento era a fé futura no Messias. E não aquele derramamento de sangue. Aquele derramamento de sangue de animais ali simbolizava um ato de obediência. Como da mesma forma, a nossa ida à adoração a Deus, a nossa saída de casa para ir cultuar a Deus, é um ato de obediência. Mas isso não significa dizer que as nossas adorações, o nosso culto será aceito pelo simples fato de que nós fomos obedientes indo para a igreja. Não. O nosso culto ele é aceito mediante um sacrifício salvífico e perfeito da segunda pessoa da Trindade. Esse sacrifício que nos torna a nossa adoração aceitável a Deus. Esse é um ponto importante, queridos irmãos. Levar em conta a depravação total nos nossos cultos. É por isso que a igreja, os reformadores levantaram a bandeira de a igreja reformada sempre se reformando, porque eles levaram em consideração que o nosso coração é propenso à pecaminosidade por conta da velha natureza que ainda habita em nós. Veja, aqui também fica muito claro, nesse primeiro ponto, a essencialidade do mediador. Nós precisamos de Cristo na nossa adoração. E aqui fica claro também, evidenciado também, a realidade, ou a necessidade, explicitado a necessidade da Trindade na adoração. Veja que nós estamos cultuando a Deus, não é? Por meio de Cristo e auxiliados pelo Espírito Santo. Então toda a Trindade está envolvida. Sobretudo pelo fato de que somos pecadores. Nós precisamos do sangue de Cristo. Nós precisamos da orientação, da direção, do ensinamento do Espírito Santo. E nós precisamos de Deus Pai, trazendo os pecadores, trazendo os seus adoradores. Lembra de Jesus Cristo, capítulo 4, 24 de João. O Pai busca verdadeiros adoradores. Então o Pai traz, o Filho santifica essa adoração e o Espírito Santo abre o entendimento dos ouvintes da palavra, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e se for crente, santificando, edificando e firmando os passos na fé. Então, o primeiro ponto da adoração, o primeiro fundamento da adoração reformada é o aspecto da depravação total. Temos que levar em consideração isso nos nossos cultos. O segundo ponto o segundo fundamento do culto reformado é a eleição incondicional. Lembre, irmãos, o culto, como eu já falei outrora, ele também é evangelístico. Ele é evangelístico. Todo culto é evangelístico. Nós temos que partir do pressuposto que há pessoas que estão ali cultuando a Deus, que Deus há de levá-los para lá, eles irão ouvir a palavra e ali eles serão tocados, serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo e se converterão. A igreja, o culto, esse receptáculo. Ele recebe o não crente, muitos deles, né? Ou ele recebe os eleitos, e ali, naquele culto, é onde Deus opera em seus corações e abre os seus corações. Deus traz os seus eleitos para ouvir sua voz. Deus busca esses adoradores e traz eles ao culto para que eles ouçam sua voz. Então nós temos que entender isso. Nem todos que estão nos ouvindo ali, nem todos que estão cultuando ali, são eleitos. Agora, também temos que entender que há eleitos no culto. Essa perspectiva é maravilhosa.
quando pregamos, lançamos as sementes. A semente, ela vai cair em vários solos. A nossa expectativa, a nossa oração para que essa semente caia no coração que produza 100 por 1, num solo fértil, num solo propício ao crescimento e propagação dessa semente do Evangelho que foi lançado ali. Então, nós temos que levar esse segundo aspecto do culto reformado em consideração. Eleição incondicional. Deus elege pessoas, Deus escolhe pessoas, e os eleitos de Deus, Deus atrairá para si. Assim como ele fez com Lídia, lá em Filipos, assim como ele lá em Filipos também fez com o carcereiro, assim como ele fez com Zaqueu, ele achou Zaqueu e disse: eu quero ir para a tua casa. Ele atrai os seus eleitos para si. Lembra do que Jesus Cristo disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Todos os eleitos virão. E o culto é esse lugar, esse lugar onde eles são recebidos. Seja qual for, seja um convertido de outra denominação, enfim, eles virão e eles ficarão e serão orientados e serão edificados ali. Temos que entender que o culto também é um ponto, é uma agência missionária. A igreja é a mãe, é a agência missionária mãe, não é? É de lá que sai tudo, né? Todos os missionários até os confins da terra. É a partir dali. Vocês lembram do livro de Atos que Antioquia, né, no livro de Atos, a igreja sede que patrocinava e que enviava missionários até os confins da terra era a igreja de Antioquia. Então, vamos levar esse segundo ponto em consideração. Primeiro ponto, o culto reformado ele tem como fundamento a ideia de que a igreja precisa ser reformada ou se reformando, porque nós somos pecadores, temos ainda dentro de nós uma natureza pecaminosa. Segundo fundamento da adoração reformada é a eleição incondicional. Nós cremos que Deus atrai os seus eleitos para ouvir a sua voz na igreja. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14 que tudo deve ser feito numa linguagem que o descrente entenda, para que ele possa ser edificado, para que ele possa receber a palavra, entender a palavra e ser quebrantado por ela. Então, eleição incondicional. O terceiro fundamento da fé do culto reformado é a expiação limitada. Né? Expiação limitada. O que é que significa isso? Significa dizer que Cristo morreu pelos seus eleitos. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Eu já falei isso outrora. Não é toda a adoração da igreja visível que é agradável a Deus. A adoração agradável a Deus é a adoração dos verdadeiros convertidos. E nós sabemos que dentro da igreja visível, nem todos são realmente convertidos, porque Jesus disse que havia joio no meio do trigo. Então, seria infantilidade nossa, para com o texto bíblico, acreditar que todos aqueles que estão reunidos ali são todos verdadeiramente crentes. Todos são convertidos, regenerados, passaram pelo novo nascimento. Não. Há muitos que adoram a Deus, muitos que cultuam a Deus, que nunca passou pelo novo nascimento. E Jesus Cristo não morreu por eles. E o culto deles é reprovado. Ora, nós temos aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, Deus não apenas reprovando a adoração de alguns, mas Deus reprovando a adoração da igreja toda. Veja só em Isaías capítulo 1, o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí ele diz mais. Isso é no capítulo 1, versículo 3, eu acabei de ler. Mas deixe-me dar um salto aqui em alguns versículos e ler para vocês o versículo de número 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos.
dos carneiros, da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, Deus diz, quando vocês vêm para comparecer diante de mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Quem foi que mandou vocês vir aqui? Aí ele diz, não continuem a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Também as festas de lua nova, o sábado, a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo, não quero essa adoração de vocês, para mim está reprovada. Então, lembrem, a expiação é limitada. Cristo não morreu por todo mundo, porque se ele morresse por todo mundo, ele teria que aceitar a adoração, a oração do pior ímpio. Mesmo que esse ímpio renegasse a Jesus Cristo, mesmo que esse ímpio rejeitasse Cristo e o senhorio de Deus sobre sua vida, Deus teria que aceitar porque Jesus Cristo morreu por ele. E nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a expiação é limitada. Ou seja, se Cristo morreu apenas por alguns daqueles que estão cultuando ele ali, apenas esses por quem Cristo morreu e que estão cultuando ali serão aceitos por Deus. A sua adoração será aceita por Deus. Essa adoração Deus tragará, absorverá como aroma agradável. Não a de todos, porque Cristo não morreu por todos. Então, terceiro aspecto da adoração calvinista. Primeiro, a depravação total. Nossa adoração pode se perverter, pode ser pervertida. O exemplo disso é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica se perverteu tanto na sua adoração que foi necessário a Igreja passar por uma reforma protestante para que ela voltasse novamente aos rumos dos padrões do Novo Testamento. E os reformadores alertaram, vocês precisam estar sempre alerta porque vocês têm uma natureza pecaminosa e podem continuar pervertendo o culto a Deus. Segundo aspecto é que a expiação é limitada. A eleição é incondicional. Cristo tem os seus eleitos. Esses ele atrairá para si e ele aplicará a salvação em seus corações no culto. Terceiro ponto, a expiação é limitada. Cristo morreu apenas por alguns e só por esse, por quem ele morreu, ele também absolve a adoração deste como aroma agradável. Quarto ponto da adoração, aspecto da adoração calvinista. A graça é irresistível. Isso significa o quê? Que a esse a quem Cristo trouxe para adorá-lo, a esse que Cristo morreu por ele, ele irá aplicar a sua palavra de salvação no coração desse indivíduo. Esse indivíduo será convencido do pecado, da justiça e do juízo e abraçará Cristo que foi lhe oferecido graciosamente no Evangelho, na pregação. Veja, mais uma vez aqui eu ressalto o papel da Trindade. O Pai traz, o Filho morreu por ele, por esse indivíduo, e o Espírito Santo aplica a palavra que é pregada ao coração desse indivíduo e assim completando a salvação, né? Abrindo seu coração para salvá-lo, né? E esse homem ele é totalmente passivo, graça irresistível. Não significa dizer que ele não vai resistir à graça. Ele vai. Para que ele chegasse lá na igreja, ele lutou com várias forças para que fossem até lá e ouvisse a palavra. Mas o Espírito Santo de Deus o quebranta, o Espírito Santo de Deus o ensina e com cordas de amor lhe convence. Então, nós acreditamos piamente nisso e isso é uma segurança para nós. Veja, todos esses pontos, eles fazem parte do que nós chamamos de doutrina da salvação calvinista, mas ela é uma realidade para todos os aspectos da fé calvinista, sobretudo o aspecto da adoração. Sobretudo no aspecto da adoração, nós cremos maravilhosamente na doutrina da graça irresistível. A razão pela qual nós pregamos para a igreja, para crentes ou para não crentes, quando eles estão lá no culto, é porque nós acreditamos na doutrina da graça irresistível. Somos propensos a resistir à vontade de Deus. Mesmo nós, depois da transformação, da conversão maravilhosa que aconteceu na nossa vida.
podemos ainda, e às vezes, muitas vezes, resistimos à vontade de Deus. Veja, nós encontramos um Pedro, né, dizendo, Jesus dizendo a ele no livro de Atos, depois do batismo com o Espírito, antes do batismo com o Espírito Santo, não, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, ele tem uma visão de um lençol com algumas comidas que desce sobre ele, que desce em suas vistas, esse manto se desenrola e ele vê uma porção de comida que ele considerava impura. E o Espírito Santo diz a Pedro, mata e come. Pedro disse, não, Senhor, vou fazer isso não, de modo algum. Jamais entrou na minha boca coisa alguma ou imunda. Ou seja, Pedro está dizendo, não, Senhor, não vou desobedecer. Comer coisas ímpias, comida de ímpio, não. Veja, nós podemos rejeitar a vontade de Deus. Nós às vezes relutamos contra ela. Mas como a graça de Deus, ela sempre vence, Pedro faz o que Deus quer que ele faça. Da mesma forma acontece conosco e ainda mais com o ímpio, que por natureza é inimigo de Deus. Mas quando o Espírito Santo opera, pegando aquela palavra que está sendo pregada e abrindo seus ouvidos, escancarando os portões dos seus ouvidos e escancarando os portões do seu coração e quebrando esse coração de pedra e colocando um coração de carne lá, ele não consegue resistir a isso. Não consegue. Não há homem duro que a graça de Deus não possa quebrantá-lo. Não é? Paulo diz, já citei aqui para os irmãos noutra oportunidade, mas no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz, capítulo 14, ele diz, porém, se todos vós profetizares, e entrar algum incrédulo ou indouto, e é por todos convencido, 1 Coríntios 14, 24, e é por todos convencido e por todos julgado, torna-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, e dirá, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Veja aqui, Paulo está falando de uma conversão. Esse indivíduo estava no culto, o profeta profetiza, o Espírito Santo pega essa palavra profética e quebranta o coração do incrédulo, do indouto. E ele, Paulo diz, e ele prostrado com a face em terra. Veja o exemplo de contrição, de quebrantamento. Paulo não disse que esse homem saiu, foi para o meio da igreja levantando a mão, saindo rindo e agora vou me converter. Isso não é aspecto de conversão. O aspecto de quebrantamento produzido pelo Espírito Santo não é o homem indo lá na frente sorridente. Veja só o que Paulo diz. Após ter ouvido essa palavra, depois da graça ter vencido a dureza do coração desse indivíduo, ele prostra-se com o rosto em terra. Numa atitude de lamento, de quebrantamento, num senso de temor. Sim, irmãos. E é isso que nós acreditamos. O quarto ponto do culto reformado, do culto calvinista, do culto reformado, é que ele é a graça de Deus operando ali, ela é irresistível. O homem até pode oferecer obstáculos a essa graça, mas essa graça sobrepujará os obstáculos colocados ali pelos homens. E ele vencerá no final. Por último, um quinto pilar, um quinto aspecto do culto calvinista, do culto reformado, é perseverança dos santos, né? Ou perseverança de Deus com os santos. Essa doutrina quer dizer que Deus não deixa os seus filhos caírem da mão do Pai, ninguém pode arrebatá-los. Uma vez que eles abraçaram Cristo pela fé, eles não podem mais abandonar a Cristo. Eles não podem mais saírem dos caminhos da fé. Ou então, pode até sair temporariamente, mas não permanentemente. Um dia ele volta, assim como o filho pródigo, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui, nesse ponto, quando eu digo que um dos pilares, fundamentos do culto reformado é essa crença na perseverança dos santos, é que exatamente isso. O culto, ele é o lugar onde Deus trabalha com os seus santos.
Um crente que entra fraco, ele sai forte. Alguém que entra forte, ele sai mais convicto ainda. O culto é essa grande oficina, esse grande... Os puritanos usavam uma imagem muito interessante da igreja. Eles diziam que a igreja é uma espécie de hospital. Martin Lloyd Jones, naquele livro Discernindo os Tempos, ele fala como a igreja como sendo um grande UTI, onde os homens entram totalmente quebrados, né? Pé quebrado, mão quebrada, necessitando de cirurgia, outros sangrando. Eles entram cheios de tortuosidade, de doenças dentro da igreja, dentro do culto para adorar a Deus. Mas quando eles saírem, eles devem sair restaurados, curados. Por quê? Porque Deus ali trabalhou com eles. Deus modelou sua fé, Deus reparou as deficiências, estancou o sangramento, colou o osso quebrado, né? A perna que estava deslocada, Deus consertou. Ali é o lugar, naquele grande UTI chamado, onde Deus trabalha com o seu povo e também com quem não é com quem é seu povo, mas ainda está sendo convertido ali, trabalhado por Deus na sua graça e no seu coração ali. É esse grande hospital onde Deus opera. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O culto também é um lugar de tratamento. O culto, como alguns autores colocam, ele é profilático. Ele é um lugar de tratamento da alma do crente. E quem sabe até de problemas físicos do crente. Nós temos cheio de relatos no Novo Testamento de que na sinagoga Jesus curou, Jesus sarou as mais diversas enfermidades das pessoas. Pessoas podem ser curadas por Deus, psicologicamente, espiritualmente, enfim. Nós acreditamos isso, nós acreditamos que Deus trabalha com o seu povo, Deus persevera com o seu povo, Deus não deixa o seu povo escoar por entre os seus dedos e ir embora. Ele trabalha no coração do seu povo. E às vezes, Deus também trabalha com o seu povo quando eles não estão mais no ajuntamento solene. Vocês lembram do escritor aos Hebreus que nos exorta que não nos deixemos de congregar. Mas quando o crente, por rebeldia, usando aquela figura da parábola da ovelha perdida em Lucas 15, quando essa ovelha quer ir embora, ela se extravia lá fora do mundo, o pai vai ter que buscar ela lá. Mas ela saiu. Eu acho muito interessante isso, né? Veja, essa parábola que Jesus Cristo conta dessa ovelha perdida, essa ovelha era pastoreada pelo próprio Cristo, né? E esse bom pastor tem que ir buscar essa ovelha. Veja como tem ovelha rebelde que não se submete nem mesmo ao senhorio de Jesus Cristo. E acha que pode fazer melhor do que ele, sai e vai perambular mundo afora. Aí depois tem as decepções, tem as fragilidades lá fora. Aí o pastor vai ter que buscá-las. Mas é sempre assim. Aí ele mostra a terapêutica da casa do pai. Né? Traz para a casa do pai, cura, trata dessa ovelha para que ela não queira mais sair dali. Então, esse é o quinto aspecto do culto reformado. Primeiro, depravação total. Eleição incondicional. Expiação limitada, graça irresistível e a perseverança de Deus com os santos. Como eu disse, se vocês observarem, são 5 pontos do calvinismo, né, que falam da salvação dos crentes. Mas também ele pode ser aplicado em qualquer outra esfera do culto, na santificação. Em qualquer esfera da teologia você vai encontrar isso, que é a verdade para a vida do crente, de modo geral. Você pode aplicar isso. Eu estava até essa semana pensando em termos de psicologia cristã. Se nós quisermos falar de psicologia cristã, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro pressuposto para a psicologia cristã? Para eu tentar entender a minha alma. Depravação total. Eu tenho que entender que minha alma está totalmente corrompida. E tudo que ela produz está manchado com essa corrupção natural dela. Esse é o primeiro passo da psicologia cristã. E daí também vai. Eu posso dizer, mas ela foi eleita por Deus. Ela passou por um trabalho de regeneração. Ela foi eleita incondicionalmente. E daí vai. Você pode aplicar os 5 pontos do calvinismo em qualquer área da teologia cristã.
Aqui eu isolei ela, tirei ela da salvação e apliquei ao culto cristão, né? Nosso culto cristão, ele é diferente, o culto reformado ele é diferente dos demais cultos por conta dos seus pressupostos. Os pressupostos são esses 5 que eu acabei de citar para vocês, né? Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, se quiser expor aqui, fique à vontade. Caso contrário, vocês podem falar comigo no privado, né? Os irmãos têm o meu WhatsApp, fique à vontade para a gente interagir. Eu não vou de maneira nenhuma achar isso um peso, pelo contrário, eu vou ficar feliz por achar que você entendeu e quer aprender mais. Mas, por favor, deixe-me dizer, retomar. Leiam esse livro aqui. Leia o capítulo 2 desse livro, né? Deixa eu ver. E a partir da página 230 desse livro aqui, né? A partir da Princípios Bíblicos da Adoração Cristã, a partir da página 230, e um livro muito conhecido do Abraham Kuyper, Calvinismo. Essa lição, essa aula de hoje, eu tirei basicamente da leitura desses 2 livros. Há um outro livro também do Kuyper, essa parte da psicologia que eu falei aqui, vocês podem ler no livro que ele tem sobre psicologia cristã. O livro não está em português ainda, mas ele vai basicamente falar da questão da depravação total. Quais os efeitos da depravação total na alma humana. Abraham Kuyper tem um livro sobre psicologia, né? Então, isso que eu falei também está nesse livro. Veja, ainda que o salmista no Salmo 100 tenha nos chamado para essa adoração geral, ele não quer entrar nos meandros da teologia para dizer o que foi que aconteceu com Adão e etc. Mas ele aponta que a terra, a criação de Deus, ela glorifica a Deus, porque Deus viu que tudo era bom. E se você olhar o Salmo 100, quando Deus termina cada ato da sua criação, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom quando ele criou o homem. Se você observar o Salmo 100 é um salmo de ações de graça. No versículo 5, ele diz: louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom, e a sua criação é boa, e adorá-lo é bom. O salmista, no Salmo 100, ele coloca a adoração como algo bom. É bom porque a natureza do Deus que a gente está cultuando é boa. A criação do Deus que nós estamos adorando é boa. Ele vai ressaltar no Salmo 100 aspectos maravilhosos, atributos maravilhosos de Deus. Para o salmista, a razão principal pela qual nós devemos adorar a Deus é a existência de Deus, o ser dele, os seus atributos. Vocês vão observar quantas vezes ele fala de atributos de Deus no Salmo 100. Irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Eu quero orar com vocês. Deixe-me orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, obrigado pelos irmãos, por essa palavra. Eu te imploro que o Senhor abençoe e abra o coração e o entendimento dos irmãos, para que, se não entender o que foi exposto agora, eles possam se sentir, ó Deus, estimulados a estudar, a pesquisar, a buscar mais do Senhor e crescer mais no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu rebanho. É isso que eu te peço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está tudo programado para que comecemos os nossos trabalhos no próximo domingo. Nós estamos aí trabalhando para que possamos voltar, né? Já houve uma higienização da igreja semana passada, já adquirimos já o termômetro. Os bancos já estão todos dispostos lá para receber os irmãos. Então vamos continuar em oração. Para domingo já começarmos na nossa escola dominical, a ceia. À noite também teremos uma outra ceia, né? Esperamos alimentar a fé dos irmãos. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem todos debaixo da santa proteção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.